Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de oração e também de estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, lembre de fazer sua inscrição e vamos também compartilhar essas mensagens com nossos amigos. Aqui é o momento que nós fazemos um resumo da lição da Escola Sabatina da semana. Estamos agora dando início à segunda semana do terceiro trimestre de 2020. A lição desse trimestre fala da importância de fazermos amigos para o reino do céu. E o título da lição número 2 é Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. O verso para memorizar diz assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 20. No sábado à tarde, nos apresenta que nenhum argumento é mais poderoso do que a vida transformada pela Palavra de Deus. Contra o fato de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, ao ficar cada dia, ao permanecer cada dia na presença de Jesus, estudando a Palavra de Deus, contra esse fato não pode haver argumentos que resistam. Na segunda-feira, encontramos o título Testemunhas Improváveis. Aqui vem falando da história da libertação daquele homem endemoniado feita por Jesus Cristo na região de Decápolis. Ali, na região de Decápolis, Jesus encontrou um homem que estava preso, cativo, refém de demônios. Ele vivia em sepulcros, na verdade não vivia, ele existia, porque tudo aquilo que uma pessoa vive sem Jesus não podemos chamar de vida. E naquele dia então, depois de Jesus ter passado pela tempestade no mar da Galileia, ao desembarcar na região de Decápolis, esse endemoniado veio contra Jesus. E ao chegar até Jesus, Jesus então o libertou. E quando ele foi liberto, ele fez um pedido a Jesus bem interessante. No versículo 18 do capítulo 5 de Marcos, ele pediu a Jesus para estar com ele, para segui-lo para onde ele fosse. Mas Jesus o respondeu no verso 19 que ele não deveria, naquele instante, seguir Jesus indo para outra região, mas que ele fosse para casa e contasse à sua família o que Jesus tinha feito na sua vida. Não haveria um melhor missionário para aquele momento e para aquela cidade do que aquele homem que havia acabado de ser libertado por Jesus e agora estava em pleno juízo, em condições de voltar para sua família e contar para sua cidade o que Jesus tinha feito em sua vida. Na segunda-feira, temos o título de Proclamando o Cristo Ressurreto. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus após a ressurreição. Os discípulos estavam em casa chorando e o texto de Marcos, capítulo 6, diz então que Maria, assim que viu que Jesus estava ressuscitado, que Jesus deu a ordem para que ela voltasse e contasse às pessoas de que ele estava vivo, ela então vai imediatamente consolar os discípulos que naquele momento estavam chorando. A princípio eles não conseguiram acreditar. A notícia era boa demais para ser verdade. Mesmo assim, Maria continuou a falar do Evangelho da salvação. Devemos pregar o Evangelho. O Evangelho são as boas novas do reino do céu. Mesmo que as pessoas talvez não acreditem a princípio, mas devemos sempre continuar a falar da maravilha que é ter Jesus em nossa vida e o que ele fez até agora para nos libertar do poder do pecado e do mal sobre nossa vida. Na lição de terça-feira, então fala de Pedro. O título é Vidas Transformadas Fazem a Diferença. Pedro é levado perante o tribunal daquela época, ali de Jerusalém, e é interrogado pelas autoridades, porque ele estava pregando no nome de Jesus, sabendo que eles haviam proibido a pregação do nome de Jesus na cidade de Jerusalém. E Pedro então disse, olha, nós não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Isso está no capítulo 4 do livro de Atos, capítulo 4, versículo 20. E também no 13. É impressionante que ao aqueles sacerdotes, aquelas autoridades perceberem a intrepidez, a ousadia de Pedro em falar de Cristo e o seu entusiasmo em falar do que Jesus tinha feito em sua vida, eles reconheceram que Pedro havia estado na presença de Jesus. É impossível alguém permanecer na presença de Jesus e a sua vida não ser transformada. É impossível, quando alguém encontra a salvação em Jesus Cristo, ficar calado, sem falar do que Jesus Cristo fez e está fazendo na sua vida. Na quarta-feira, temos o título Compartilhando
a nossa experiência. E aqui fala então sobre conversão. Por falar em conversão, conversão é algo que aconteceu só no passado, basta acontecer uma vez, salvo, para sempre salvo, ou a conversão precisa ser repetida constantemente? Veja o que diz em Atos 26, o verso 16, quando Jesus chama Paulo para o ministério da pregação. Ele diz: Paulo, você vai ser ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso mostra que a conversão de Paulo de fato aconteceu naquele dia que ele foi para Damasco, mas a conversão de Paulo também continuou a acontecer. A conversão precisa ser um processo diário na minha vida e na sua vida. Esse é um processo que leva a vida inteira. É o que nós chamamos de santificação. Na quinta-feira aparece o título O Poder de um Testemunho Pessoal. E aí encontramos uma cena contrastante. Paulo e Agripa. Paulo, um homem de Deus, ali sendo julgado por causa da promessa de Deus, por causa do seu testemunho a favor de Jesus Cristo, do Evangelho. Encontramos também nessa mesma cena Agripa, um rei cruel, um rei cínico, um rei que era de nascimento judaico, era um rei que conhecia as leis judaicas, conhecia a palavra de Deus, mas o seu coração não experimentara a conversão. Diante de Paulo, Paulo faz um discurso apaixonado, um discurso extremamente estudado na palavra de Deus, fundamentado nas leis de Deus, mas quando Agripa ouve toda aquela mensagem, quando Agripa recebe um apelo de aceitar Jesus como seu Salvador, ele então ironiza dizendo no versículo 28 do capítulo 26, Paulo, você quase, por pouco, você me persuade a ser cristão. Mas para ser salvo não é questão de pouco ou muito. Ou você aceita a salvação completamente, ou você está perdido completamente. Não existe quase salvo, nem quase perdido. Quase salvo é completamente perdido. É uma pena que Agripa desperdiçou aquela grande oportunidade na sua vida. Não podemos desperdiçar cada oportunidade que o Evangelho nos traz, cada apelo que Jesus faz no nosso coração, precisamos aproveitá-lo muito bem. No estudo adicional da sexta-feira, eu quero apresentar duas citações muito lindas de Ellen G. White. A primeira está no livro Caminho a Cristo, página 78, que diz assim: tão depressa uma pessoa se chegue para Cristo, nasce-lhe no coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Ou seja, quando alguém de fato experimenta a salvação em Jesus Cristo, é impossível guardar somente para si. E a segunda citação está no livro Desejado de Todas as Nações, página 826, que diz assim: o maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples reiteração das doutrinas nada conseguiria. Conhecer as doutrinas é muito importante, mas muito mais importante do que conhecer e saber explicar as crenças fundamentais da igreja na palavra de Deus, muito mais importante do que saber explicar ou dar um lindo estudo bíblico é viver o evangelho do amor em nossa vida. É preciso que aprendamos cada dia pregar o evangelho aos ouvidos e aos olhos daqueles que nos assistem. Você gostaria de, pela graça de Deus, ser uma testemunha de Jesus irresistível, ser uma testemunha que consiga pregar aos ouvidos e aos olhos daqueles que te conhecem? Então, por favor, ore comigo agora. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nos ajude a cada dia a sermos testemunhas poderosas, que tenhamos não apenas palavras, mas tenhamos uma vida para revelar o Teu poder em nossa vida. Que o nosso testemunho a favor do Evangelho seja o mais poderoso argumento que possamos utilizar a cada momento. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.